estimado Padre Carlos Neri, nosso amado pároco de Divinópolis, Goiás, da paróquia São João Batista, que nos acolhe hoje na capela do Divino Espírito Santo para a celebração da última crisma deste ano. Vamos fechar todas as celebrações de crisma no dia de hoje. Desde o dia 17 que nós estamos meditando as antífonas do Ó. Quem ouve o meu programa está acompanhando isso de manhã. E a antífona de hoje é o seguinte: ó Rei das nações, desejados de todos os povos, pedra angular, que fazei de dois um, vinde salvar o homem que formastes do barro da terra. Saúdo também, muito fraternalmente, Padre Antônio Fiore, nosso ilustre visitante, palotino, um padre com quem nós aprendemos tanto, dado a sua vasta sabedoria. Muito estimado Diácono Mariano, nossos queridos seminaristas, catequistas e vocês que vieram para a crisma com seus padrinhos e familiares. Meus amados irmãos e irmãs, celebramos nesta noite uma Eucaristia profundamente significativa para a vida desta paróquia, a missa da crisma dos jovens no tempo do Advento, sobre a luz da grande antífona do Ó de hoje, ó Rei das nações. A Igreja, com sabedoria milenar, coloca-nos às portas do Natal, não com sentimentalismo, mas na expectativa ardente da ação de Deus na nossa vida, na nossa história. A crisma celebrada no Advento não é um acaso, mas um sinal. Por autorização legítima da Igreja, ela acontece aqui porque há urgência missionária e também exigências pastorais. O mundo precisa de cristãos confirmados, fortalecidos, inflamados pelo Espírito Santo. O Advento não é apenas uma espera passiva, mas é também abertura radical à vida nova que vem do alto. A nossa vida material vem dos nossos pais, dos filamentos genéticos que nós herdamos deles. Mas a vida espiritual, aquilo que define o ser humano como pessoa espiritual que tem uma alma incorporada num corpo, dado por Deus na hora da nossa concepção. Por isso que nós somos diferentes dos cachorros que entraram conosco na missa, que me auxiliaram a subir aqui até o altar, né? Foi a primeira vez que eu tive uma ajuda dos pets aqui, me acompanhando até na subida do altar. Não sei se o Padre Fiore observou esse detalhe. Mas os cachorros, gente, não têm inteligência. Os animais agem por instinto, porque eles não têm alma, não têm liberdade e nem vontade. Tudo no animal é um reflexo da sua própria natureza, como instinto de sobrevivência, etc. Nós nunca podemos dizer que os animais têm alma. Já é umas 2 vezes que pessoas me abordam com este assunto. Primeiro, uma mulher em Formosa que me perguntou se tinha necessidade de rezar a missa de 7º dia para o cachorro dela. Não, isso não tem razão de ser. E quando eu era seminarista, na paróquia do Laranjal, lá na Arquidiocese de Niterói, no Rio de Janeiro, lá junto da capela tem um cemitério de cães.
E uma mulher um dia chegou lá com um cachorro num baú, imitando assim um caixão humano, e queria que eu jogasse água benta no cachorro morto. O padre ainda não tinha chegado, e o seminarista não sabia como fazer aquilo, né? Mas são as ignorâncias. Não estou aqui desmerecendo os animais precisam ser cuidados, respeitados. Nós não podemos judiar, colocar os animais em provações, porque eles têm sentimentos de dor, mas eles não têm alma. Isso é bom que a gente entenda. A antífona que nós proclamamos no dia de hoje, que enaltece o Cristo como Rei das Nações, nos dá a certeza que nós somos cidadãos de Deus. Estamos na terra, mas nós não pertencemos a esta terra, gente. Nós estamos com os pés sobre a terra, mas o nosso coração, a nossa fé, a nossa mística já deve estar no céu. Esse é o caminho nosso. A igreja existe para isso, para nos levar para o céu. E para a gente ir para o céu, precisa viver essa mensagem do advento, a conversão, a mudança de vida. Outro dia, uma senhora de 82 anos me procurou para confessar, não aqui na diocese. Estava numa missão fora da diocese, em outro lugar, e ela me procurou para confessar se eu poderia atender a confissão dela. Eu falei, posso. Então nós fomos num cantinho e ela me disse, o padre daqui disse que eu não preciso mais me confessar, porque eu sou idosa. Mas esse padre está errado. Os idosos também pecam, a menos que esteja com Alzheimer, que já não tem mais a consciência dos seus atos. Mas quantos idosos, por exemplo, pirracentos, que não quer tomar banho, que implica os filhos, que não quer tomar o remédio, que não quer ir ao médico, que quer fazer tudo e não dá conta de fazer as coisas. Então, a partir dos 7 anos, a gente se torna pecador. Quando eu deixo de ser inocente com meus 7 anos, a igreja diz, você já é um pecador. Eu acho bonito, às vezes, outro dia eu estava numa paróquia, cheguei mais cedo, estou ali sentado no banco atrás, olhando, contemplando as imagens da paróquia, chegou um menino de 5 anos e sentou do meu lado, Padre Fiore. Ele falou, bispo, eu quero me confessar. O senhor acha que o padre deve atender a confissão do menino de 5 anos ou não? Pode. Se o menino, mesmo não tendo 7 anos, mas ele já tem uma noção que desobedece a Deus fazendo as coisas erradas, então eu devo confessar. Não confessa somente as pessoas que já fizeram a primeira comunhão. Na nossa catequese agora, graças a Deus, às vezes já começa o ano, a turma de primeira comunhão vai ser no final do ano, mas os meninos já confessam, antes de receber a comunhão, para receber a graça. O senhor tem esse costume, Padre Carlos? Obrigado. Todos os padres piedosos têm esse amor às almas, atendendo às confissões. Não é fácil achar padre para atender confissão. E tem muitos que ainda dizem, não, tem muita gente para confessar, junta tudo aqui, eu vou dar uma absolvição para todo mundo. Na nossa diocese não tem isso, mas vocês andam muito em lugares distantes, vocês podem encontrar isso, até em certos santuários. Outro dia eu entrei num santuário, vou me reservar de dizer o nome, é um santuário importante, e estava lá, lugar para confissão comunitária. Eu ainda falei com o padre, que é um subalterno, que é um padre amigo meu, muito santo. Falei, mas aqui vocês fazem confissão comunitária? Tem quase 30 padres nesse santuário? Mas tem uns padres que faz confissão só comunitária. O padre que faz confissão comunitária é porque ele é preguiçoso.
Porque confessar dá uma canseira no corpo do padre, ficar ali dentro do confessionário horas e horas, escutando as almas que querem se purificar do pecado, é uma penitência também para o padre. Sem contar que muitas vezes o padre tem que fazer 5, 6 penitências para os penitentes. Se chega uma pessoa idosa que não tem condição mais de fazer a penitência, tem um pecado que precisa de penitência, eu vou fazer a penitência no lugar dela. A moral católica nos ensina isso. Então, confissão comunitária, onde vocês veem isso, junta lá aquele tanto de gente, faz uma reza e o padre abençoa todo mundo, está todo mundo perdoado. Isso não vale. Confissão comunitária só em casos muito especiais, como lá no Titanic, que estava afundando, diz que tinha padre lá. Então não dava tempo para todo mundo confessar, vai morrer, o padre pode fazer um arrependimento ali rápido, ou dentro de um avião que está caindo, mas na comunidade não. Se o padre é sozinho, para atender esse tanto de gente aqui é difícil, mas de vez em quando tem um mutirão, vê os outros padres, ajuda a atender, o padre vai atendendo quase todo dia, não tem como todo mundo não confessar pelo menos uma vez por ano aos pés do padre, porque não é o padre que perdoa pecados, é Cristo que perdoa no padre. Eu sempre peço ao povo nas ordenações, esses meninos que estão sendo ordenados, eles são anciãos na fé. O menino com 26 anos, ou o padre Pablo, que ordenou com 24, com licença. O idoso já deve tomar a bênção do padre, porque ele é pai. Ele é jovem, mas ele já é pai, ele é ancião na fé. O respeito para com os sacerdotes. E na nossa diocese a gente vê crescer isso, o respeito de vocês para com os padres. Porque o padre, ele é humano, mas ele é revestido de um poder que nenhum outro homem tem nesse mundo. Qual o homem que pode sentar e dar a absolvição dos pecados para uma alma? Só o padre. E se um leigo se passar de padre e fizer isso, ele é excomungado lá de sentença, só o Papa para tirar o pecado. Como também se alguém se passar de padre e celebrar a missa. Por isso que eu acho complicado essas seitas aí que imitam a Igreja Católica, com falsos padres, e muita gente vai nessas missas pensando que a igreja é verdadeira e adora um pedaço de pão e um cálice de vinho que não tem nada a ver com Cristo, porque essas missas são nulas. O Papa Bento XVI certa vez diz: somente na Igreja Católica existe a Eucaristia válida. E é verdade. As igrejas protestantes, nós temos muitas aqui, com todo respeito aos irmãos evangélicos, mas eles não têm Eucaristia. Protestante, mal e mal o batismo. Eles fazem uma ceia de lembrança, porque Lutero expurgou a missa. Aí faz uma ceia de empanação, dizendo ele lá, para lembrar a memória. Não, nós, quando o padre consagra o pão e o vinho sobre o altar, é o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus que está ali. E a prova disso são os grandes milagres eucarísticos que nós temos mundo afora. São essas coisas que a gente vai aprendendo na catequese. Por isso é impossível não lembrar aqui o papel decisivo dos catequistas. E o primeiro catequista na paróquia é quem? Quem que é, gente? O padre. O padre é o primeiro catequista. E na diocese, quem é o primeiro catequista? O bispo. Então, na paróquia, o padre é o primeiro catequista, que vai ajudando os catequistas a ensinar as pessoas. O que a catequese ensina? A fé. E a fé não nasce de improviso. A fé é gerada, cuidada e amadurecida pelo ensino, pela oração, pela penitência. Por isso hoje nós vamos render graças a Deus pela nossa catequese e pelos catequistas, sobretudo os desta paróquia,
que foram instrumento do Espírito Santo na formação dos nossos crismandos. Coisa bonita. São João Crisóstomo foi um grande catequeta, grande catequista. Suas catequeses da Quaresma são lindíssimas. Lá no século IV. Nossa igreja não nasceu ontem. Ela nasceu de Cristo, na sua ação pública, no seu sacrifício da cruz e no mistério do cenáculo de Jerusalém. Cada teólogo tenta pensar onde nasceu a igreja. Bento XVI diz que ela nasceu num conjunto das ações do Cristo. Nossa igreja nasceu lá. Por isso a Igreja Católica não tem escritura registrada em cartório. A escritura nossa é o Novo Testamento. Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pronto. E São João Crisóstomo, catequista e doutor da igreja, dizia: nada é mais frio do que um cristão que não se preocupa com a salvação do outro. O catequista é alguém que preocupa, o padre é alguém que preocupa. Às vezes você está apressado com tanta coisa, chega alguém: padre, o senhor pode atender minha confissão? Você está para perder o avião no aeroporto, mas você dá um jeitinho, confessa a pessoa ali, porque não pode deixar para depois. Se você deixa para depois, a pessoa pode morrer, pode suicidar, e aquele momento, se você atende, você tiraria a pessoa do suicídio. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? Aqui mesmo na diocese. Um dia eu estou pronto de bispo para entrar para uma crisma, chega uma pessoa desesperada, queria confessar. Eu mandei parar, atrasou lá uns 12 minutos, levei lá atrás da torre da igreja e atendi a pessoa. Precisava ser naquele momento, porque Deus colocou um rema, uma palavra no coração daquela pessoa. Quando ela veio o bispo, ela entrou em parafuso com a angústia dos seus pecados e quis confessar. Se eu não confessasse, já me aconteceu isso. Depois da missa você me procura. Nunca procura. O diabo tira a pessoa do caminho da confissão. Foi naquele momento o anjo da guarda dela empurrou ela para confessar. Então eu tinha que atender. Veja como as coisas de Deus são bonitas. E nós estamos nesse advento. Aqui tem presépio, padre? O presépio está aqui na capela, né? O advento nos educa para isso. Deixar o Espírito Santo agir em nós. Para a gente arrepender dos pecados, confessar os pecados, perdoar o próximo, ter amor à Eucaristia, amor aos sacramentos. Santa Helena Guerra, eu gosto muito dessa santa, ela é considerada a apóstola do Espírito Santo nos tempos modernos, porque ela era uma grande interlocutora com o Papa Leão XIII. Ela falou tanto do Espírito Santo para o Papa Leão XIII que ele consagrou o século passado ao Espírito Santo. E daí nasceu primeiro o movimento pentecostal nos protestantes, depois nasceu na igreja, porque o Papa também teve uma visão, segundo conta, de um demônio querendo destruir a igreja. E era preciso o sopro do Espírito Santo renovador, no 1º de janeiro de 1900, no ano 1900, para que o Espírito Santo empurrasse o demônio para longe. E ela dizia: o mundo só será renovado pelo Espírito Santo, o mundo só será renovado quando o Espírito Santo for conhecido e invocado. Vocês que recebem a crisma hoje, a crisma é um dom do Espírito Santo. É um sacramento do Espírito Santo. A crisma é esta resposta. Não é possível, meus filhos, que vocês vão crismar e vai sumir da igreja. Vai deixar de confessar, deixar de ir à missa. Nunca, nunca. Por isso que vocês, padrinhos, vocês não são enfeites. É para estar chamando o afilhado na regulagem, para que não fuja das coisas da igreja. O próprio Papa Leão XIII, nosso contemporâneo e grande teólogo do Espírito Santo, ensinava: o Espírito Santo não afasta de Cristo, mas nos conduz cada vez mais profundamente a Ele. Quando vocês entram na capela, o que vocês veem?
o Pantocrator. O padre Carlos mandou fazer esse painel aqui e ele exigiu: eu quero o Cristo no centro. Aqui. É o que o Papa Leão está ensinando para nós. O Cristo no centro. O Espírito Santo ajuda a gente a viver isso. O próprio Papa Leão diz que o Espírito Santo é a alma da igreja, aquele que a vivifica e conduz e a santifica. Uma igreja sem o Espírito Santo, meus irmãos, se torna estrutura vazia. Um cristão sem o Espírito Santo torna apenas um religioso. Eu tenho uma religião, sou católico, mas não tenho o Espírito Santo. Aí vivo na cachaça, vivo no adultério, vivo na desonestidade, na corrupção, como esse povo aí da política, que está desviando tanto dinheiro. Por que eles fazem isso? Não tem o Espírito Santo. E sabe qual que é a minha tristeza? Saber que todos foram batizados. Todos foram batizados. A igreja faltou em evangelizá-los. Então aí tudo perdendo a alma por causa do dinheiro dos idosos, do INSS, de tudo quanto outras coisas. Que tristeza. Meus queridos crismandos, isso é fundamental. O Espírito Santo não é uma emoção passageira. Às vezes na renovação carismática tem aqueles momentos grandiosos, de muita emoção no Espírito Santo, mas você não pode viver aquilo só naquele momento. O fogo do Espírito Santo deve nos acompanhar até o último suspiro da nossa vida, até o momento da morte. Por isso que devemos guardar a vela do batismo, a vela da crisma, ou uma vela benta, e recomendar à família: na hora da minha morte eu quero morrer com a vela acesa na mão, que é o fogo do ressuscitado, o fogo do Espírito Santo, que deve me assistir na hora da minha morte. Porque o Espírito Santo ele vai renovando o entendimento da gente, ilumina a nossa inteligência, fortalece a nossa vontade e inflama o coração com o amor verdadeiro a Cristo e à sua igreja. Outro dia encontrei uma pessoa no banco, fui lá resolver uns problemas, o pessoal conversando com a gente, um senhor veio me cumprimentar, eu perguntei qual é a paróquia. Não, tem mais de 30 anos que eu não vou na igreja católica, eu sou católico, só vou na folia do divino. Eu falei: mas meu irmão, o que aconteceu? Porque eu briguei com Dom Vítor, não sei o que tem, o primeiro bispo nosso. Eu falei: ô irmão, não faça isso. Se o bispo te ofendeu, em nome dele eu te peço perdão. No meio do povo assim. Ele ficou constrangido assim. Você não quer conversar comigo depois? Marcou, foi confessar comigo. Graças a Deus voltou para a igreja. Mas ele está errado. Eu falei para você: está errado. 30 anos sem comungar, sem confessar. Que tristeza por causa do bispo. Você pode ter raiva do papa, do bispo, do padre, da freira, de quem for. Mas você não pode fugir da igreja. A igreja não é o papa, não é o bispo, a igreja é Cristo. Cristo ressuscitado. E nós somos os filhos da igreja. Eu não gosto muito dessa expressão. O papa é a igreja, o bispo é a igreja, nós somos a igreja. Esse canto que tem. Eu não gosto muito desse canto, não. Nós não somos a igreja, nós somos os filhos da igreja. A igreja é maior que nós. A igreja é um mistério, gente, que quem descobre o poder do mistério da igreja nunca deixa de ser católico. Nunca. Porque a nossa igreja é linda. A nossa igreja é o ressuscitado presente no nosso meio. E a nossa igreja ela é impulsionada pelo Espírito Santo. Essa força do Pai e do Filho que move os nossos corações. A paróquia de São João Batista de Divinópolis precisa de vocês. Precisa do testemunho dos jovens, dos adultos crismados. Precisa da fé de vocês no dia a dia, da coragem de ser cristão lá na escola, lá na roça, lá na família, aqui nos trabalhos da cidade, nas redes sociais, onde vocês estiverem, a igreja precisa de vocês. E os idosos não terminaram a missão. A gente vê aqui muita gente de cabeça branca. Eu já não dou conta de fazer mais nada, mas não terminou a missão.
que quando a gente não dá conta, e eu disse isso para minha avó, quando disse, meu filho, não dou conta mais no apostolado da oração, nem na Legião de Maria, agora não dou conta de ir à missa, porque é uma zoeira na cabeça. Eu falei, vó, mas a senhora fica em casa, só não deixará de ser legionária, de ser do Sagrado Coração de Jesus, porque só vai rezar para o Papa, para os padres, como o apostolado pede, rezar pela paróquia. A sua missão agora é interceder. E eu disse para ela, o dia que a senhora morrer, a bandeira do apostolado da oração vai cobrir o seu caixão. E assim foi feito. Quando ela morreu, celebrei a missa com a bandeira do apostolado da oração. Foi a primeira coisa que eu participei na igreja como menino no apostolado da oração da minha avó. Colocamos lá a bandeira e o apostolado da oração cantando, aqueles cantos bonitos, Coração Santo, que coisa maravilhosa. Para terminar, eu lembro que o Evangelho nos apresenta São José, homem justo. Por que ele foi justo? Obediente ao Espírito Santo. Mesmo quando ele não compreendia, ele obedecia. São José nos ensina que a fé madura não exige todas as respostas, mas confia. O Espírito Santo fala no silêncio dos corações disponíveis. Celebrar a Crisma, meus filhos, às portas do Natal, é lembrar que o mesmo Espírito que fecundou o seio de Maria, quer hoje fecundar a igreja com novos discípulos, empenhados no seguimento a Jesus. Cristo vem e quer encontrar nossos corações ardentes, como essas velas, como o ciro pascal que lampeja essa lambareda quente. O Rei das Nações, que nós invocamos hoje na antífona do Ó, a Ele nós pedimos, ó Rei das Nações, vinde salvar o homem que formastes do barro da terra. Vinde renovar esses crismandos, vinde fortalecer esta paróquia, seu pároco, seu diácono, suas lideranças, seus catequistas. Vinde fazer da nossa igreja um sinal vivo do reino. Que Maria Santíssima, cheia do Espírito Santo, interceda por cada um de vocês que recebe a Crisma e por todos que estão na igreja. Que São João Batista, patrono desta paróquia, nos ensine a apontar sempre para Jesus. E que o Espírito Santo faça de vocês crismandos homens e mulheres profundamente apaixonados por Jesus. Vocês devem ser o quê, gente? Apaixonados por... Repete de novo. Apaixonados por Jesus, para a glória de Deus e a salvação do mundo. Assim seja. Amém.